Glória a Deus, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma aula, segunda aula de escatologia nossa. Glória a Deus. Já oramos aqui pelos irmãos. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Amém. Boa noite a todos. Graças a Deus. Boa Boa noite. noite, pastor. Boa noite, pastor. Irmãos, eu quero ler um texto bíblico com vocês, como é praxe da nossa aula, a gente sempre começa com um texto bíblico. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Apocalipse 22, 20. Hoje, na nossa aula, nós estaremos fazendo um apanhado de alguns livros. Vamos já começar no nosso livro-texto, mas nós estaremos abordando boa parte da nossa aula, tanto nos livros textos, quanto também na escatologia do Antigo Testamento. Então, acharam aí? Apocalipse? Alguém pode ler para nós? 22, 20. Isso. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Texto lindo. Agora abra para mim um outro texto. Tito 2, 12 e 13. Tito 2, versículos 12 e 13. Pode ler também para nós, pastor John. Tito 2, verso 12 e 13. Isso. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Palavras bem parecidas de profecias da parte do Senhor a nós. O Senhor, ele vai voltar. E o desejo dele é encontrar o povo dele, sempre sendo povo fiel, como diz o texto sagrado, com vestes brancas e com óleo na cabeça, lembrando as virgens prudentes. Sabemos que, diante de tudo que a gente está lendo nos livros e aprendendo na teologia e aprendendo na história, esse assunto da volta de Jesus, para nós, é algo, eu diria, muito agradável e muito citado, mas nem sempre, amados alunos, esse discurso foi um discurso, eu diria, presente na história da igreja. Podem ver que no nosso livro-texto que estamos estudando, a síntese de toda a aula passada está logo ali no começo da introdução do livro. Durante muitos séculos, a volta de Jesus, ela era mencionada como uma verdade, mas não como uma verdade iminente, mas como uma verdade geral. Uma verdade geral. Jesus vai voltar. Ele vai voltar para nós individualmente, vai voltar para nós como nação. No entanto, para essa geração, a nossa geração, a partir do século XX e século XXI, mas principalmente o século XX, a volta de Jesus se tornou algo muito relevante. A volta é iminente. Ele vai aparecer nas nuvens. Isso tudo acontece por causa dessa reforma que tivemos no seio da igreja. E deve ser assim a nossa postura e o nosso posicionamento. Tá piscando um pouco as telas aqui, não sei porque tá piscando para vocês também? Não, Não, só... Mas já estabilizou. Estabilizou? Agora eu mudei aqui. Graça e paz, Gil. Graças a paz, Então, irmãos. tá bom, agora parou aqui. Não sei o que estava Eu só não tô acontecendo. vendo o senhor, pastor. É? É. Tá na grade aberta aqui, eu coloquei. Agora eu vejo. Então, voltando, irmãos. Como eu dizia, né? A volta de Jesus.
A volta de Jesus depois, principalmente ali do início do século XX, até metade do século XX, década de 70, era um assunto muito cogitado, citado, e nós louvamos a Deus por isso. Essa volta iminente e espirituosa nos ares. E os textos que a gente leu aqui, tanto Apocalipse 22:20, quanto Tito 2:12 e 13, quanto outros textos como textos de Tessalonicenses e os evangelhos, fazem menção dessa volta surpreendente, desse encontro com Jesus nos ares. E eu quero iniciar esse momento aqui, deixando esses textos, porque, irmão, não importe o que aconteça, essas são profecias bíblicas que nós precisamos crer o tempo todo, se apropriar delas o tempo todo. Por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no amanhã, nós não sabemos como pode ser até o pensamento da igreja no futuro. Podem ver que na aula passada eu fiz um apanhado de vários pensamentos e como a igreja se posicionou ao longo dos séculos. E quais foram as dificuldades que os nossos irmãos do passado tiveram. Então, até mesmo quando falavam sobre a aparição do anticristo, a volta de Jesus, temas mais espirituosos, não eram tão validados, até mesmo pela igreja. Quem perdeu com isso? Quem perdeu foi o próprio povo de Deus. Eu estou falando isso para poder dar um mérito às profecias. É muito fácil nós aqui que estamos fazendo teologia se perder na nossa sabedoria. É muito fácil. É muito fácil a gente estar fazendo teologia e aí a gente começar, por exemplo, a misturar ciência com teologia, filosofia com teologia, dar uma pitada do humanismo com a teologia. E quem perde com isso somos nós. Quem perde com isso é o povo de Deus. Só para a gente concluir essa parte e irmos para o livro. Sabe aquela discussão bem simples e básica? A Terra foi criada em quantos dias? Vamos lá. 6. 6. E que tipo de dia foi esse da criação? Vamos lá. Deveria ser 24 horas, mas... 24 horas? Há divergências. Há divergências. Então, quais são, Felipe? Uns acreditam em 24 horas literais, né? Outros acreditam em dia como eras. Há essas discussões. Dias como eras. No hebraico, a expressão para dia é yom. Então, quando a expressão dia aparece em vários textos no Velho Testamento, é colocado yom. Yom serve para dias cronológico de 24 horas, dia como uma expressão, como a gente dá bom dia, né? E dia também como em algumas profecias, por exemplo, o dia do juízo do Senhor, que acontecerá sobre a terra. Então, o Yom vai para qualquer uma dessas leituras, né? Está na Bíblia original nesses contextos. Por isso que há discussão. Mas agora eu te pergunto para vocês, irmãos, quando a gente tenta unir ciência e Bíblia, a gente até certo ponto consegue, ou não? Consegue. Mediante a ciência, o planeta Terra demorou quantos milhões e bilhões de anos? Quando nós olhamos a geografia, quando nós olhamos as galáxias, se chega a alguns números assim. Então, quando a gente tenta falar sobre a criação do planeta, do cosmos, na perspectiva do ser humano, são períodos de dias indeterminados. Quando nós falamos sobre a criação do planeta e de tudo que Deus fez em 7 dias, há essas duas leituras. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Deus poderia criar tudo em 6 dias? Literais, dias de 24 horas? Perceba como
Tem horas que casam uma coisa com a outra, mas tem hora que não casa. Por que eu estou falando isso? Para a gente fechar aqui essa devocional breve e irmos para o estudo. Os assuntos do fim, as profecias do fim. Tem vezes que nós faremos uma leitura e nessa leitura ficará bem clara e notória que pode ser isso ou pode ser aquilo. Tem hora que a leitura que a gente faz do texto sagrado, a gente não tem nenhuma compreensão do que é. Tem hora que a gente tenta unir a ciência com as profecias apocalípticas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e tem que deixar a escritura ser escritura. Se a gente compreender a escritura ou não, amém. E não tentar dar um viés humano à leitura da escritura. Por quê? Porque senão a gente pode pecar naquilo que a gente aprende, que é alterar a revelação do Pai. Por que eu estou falando dessa forma, irmãos? Porque as grandes doutrinas bíblicas, elas são doutrinas baseadas na fé e não na racionalidade humana. Por exemplo, eu falei da criação, certo? Você não vai ser nem mais consagrado, nem mais menos consagrado, se você acreditar que Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. E se você for um defensor que tenta unir a ciência com a fé, ou seja, essas coisas, você pode ter a discussão, o debate, mas não vai aplicar tanto, não vai mudar tanto na tua vida. Agora, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, se você tentar explicar o nascimento virginal por meio da ciência, Jesus então não nasceu pelo poder do Espírito Santo. Estão entendendo? Se você tentar explicar a morte de Jesus na cruz pela ciência, você vai invalidar o plano da redenção, a obra expiatória. E a ressurreição? Dá para explicar via ciência? Também não. E a ascensão aos céus? Dá para explicar via ciência? Piorou, aí piorou. Estão entendendo que a nossa fé ela é baseada no que as Escrituras revelam, no que Deus revela. E nós precisamos acreditar que Deus é mais sábio do que toda a sabedoria humana, tá bom? E nas profecias apocalípticas, a gente precisa fazer a mesma aplicação do que a gente faz na leitura da Bíblia, usando a fé como a base para a nossa tomada de decisão, e não os artifícios humanos e científicos. Porque tem hora que a ciência pode até ajudar num primeiro momento, mas tem hora que ela vai atrapalhar bastante, entendeu? E aí a gente acaba se comprometendo. Tá bom, meus irmãos? Só fez esse comentário, porque o nosso mestre vai voltar. E amém. Venha, Senhor Jesus. Nós aguardamos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe a gente esteja vivo ainda, não é? Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos, eu não sei se eu vou hoje, antes de lermos o texto do Erickson, nós vamos aqui fazer um apanhado agora sobre o Gruden. Abrem comigo o Gruden. Está aí o Gruden? Peguem o Gruden, o livro de vocês. O Denis ainda não tem, mas ele vai estar só pincelando um pouco conosco. Abro na introdução do Gruden. Tá bom, meus irmãos? Foi claro o que eu acabei de dizer para os irmãos? Querem comentar alguma coisa? Foi sim, pastor, amém. Sim, foi claro, pastor. Foi Eu claro. só gostaria que o senhor repetisse, por favor. É Ion, I-O-N. É Ion. Ion. Mas é uma expressão no hebraico, né? Sim. Deixa eu até pegar aqui para você. Segundo. Tenho aqui. Te dou até a relação. O hebraico ele é muito interessante nessas horas. Assim como cada idioma, é claro, né?
Aqui. Primeiro dia. Ok. Fiquei conhecendo essa semana o termo parúzia. Não tinha ouvido ainda. Muito lindo, legal. Né? Na realidade, não sei se você vai conseguir. Você tem a My Bible? Tenho sim. Então, seria a transliteração Y-O-W-N, né? Ion. Aí tem uma palavra, pode ter uma designação como dia, tempo ou até ano, ou um período de tempo indeterminado, né? É assim que está em Gênesis 1. Aquelas expressões primeiro dia, segundo dia, etc. Tá bom? Obrigado. Depois dá uma olhadinha lá. Voltando para o CIA, né? Legal. Irmãos, fazendo um breve apanhado aqui, você pode ver que no nosso livro do Grudem, no capítulo de número 19 e 20, tem dois assuntos que são anjos, Satanás e demônios. Viram? Anjos, Satanás e demônios. Bom, lembrando a todos, né, que as nossas aulas são gravadas, então, para que os irmãos possam fazer a consulta depois e nós também possamos utilizar aqui esse material nas outras turmas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Lembrem sempre disso, tá bom? Quando os irmãos ficarem bem famosos, assim, a gente vai poder dizer, esse daqui foi meu aluno, estudou lá no STBM. Né? Aí vai que o irmão começa, não, agora eu estou famoso, pode tirar a pastoral. Só riram, não querem falar nada? É verdade? Oh, meu Deus. No capítulo 19 e 20, fala sobre anjos, Satanás e demônios. Nesse assunto, irmãos, que nós estaremos tratando do Apocalipse, nós não estaremos entrando muito no tema. Então, na doutrina de Deus, quando estudamos, o Felipe já fez essa matéria, vocês ainda não. Na parte 2 do livro Texto de Teologia Sistemática, nós estudamos a matéria sobre teontologia, que seria a doutrina de Deus. Teon, que é Deus no grego, teontologia, estudo de Deus, né? E lá o Grudem colocou anjos, Satanás e os demônios dentro desse conglomerado de assunto. No entanto, eu prefiro trabalhar... Pastor, tá travando. Tá travando? Para você está travando também, irmão? Não, para mim tá normal aqui. Não, tá tranquilo, pastor. Deu umas Voltou, travadinhas aqui pra mim também. para mim tá tranquilo aqui. Tá, voltou, Aline? Voltou, Denis? Voltou, pastor. Voltou Tá normal. Então, o que acontece, irmãos? Nós estaremos trabalhando sobre esse assunto, mas na medida do possível não faremos assim um estudo muito aprofundado. A gente vai estudar mais a pessoa do anticristo, tá bom? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão, consulte lá o capítulo 19 e 20. Assim como também nos demais capítulos do Grudem, nós, lá no capítulo 41, 42 e 43, na parte 5 do livro, ele também, ali tem a morte, o estado intermediário, glorificação, a união com Cristo. Opa, então esse assunto também a gente vai estar trabalhando aqui nesse livro, como eu já falei semana passada, os fundamentos da nossa fé. Mas serve para vocês também terem aquela ideia para que a gente possa estar se aprofundando. E no final do livro, a parte 7, né? Então é a volta de Cristo, o milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Percebam que o Grudem, ele dividiu o assunto da doutrina do futuro em algumas partes e outros capítulos e resolveu tratar 4 capítulos como as doutrinas do futuro.
que é a volta de Cristo, quando e como, o milênio, o juízo final, o castigo eterno, o novo céu e a nova terra. Ele não foi muito exaustivo. Então a gente vai estar pincelando ele e pincelando esse material aqui com vocês, para a gente poder também aprender os debates, né? Aprender e debater um pouco sobre essa questão. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então agora, meus irmãos, vamos lá para o nosso livro-texto. Nosso livro-texto. Só antes de ir para o livro-texto, possivelmente para o futuro, quem puder comprar o livro do Ribeiro, irmãos, esse daqui, para o futuro eu vou querer utilizar esse livro como livro básico para o nosso estudo de escatologia. Eu sou um admirador profundo do pastor Ribeiro e ele é um mestre de um calibre excepcional. E o que acontece? Esse livro, ele trabalhou com muita propriedade e então eu particularmente gosto mais da divisão que ele fez da matéria. Só para vocês terem uma ideia, ele faz o seguinte, só para vocês terem uma síntese, né, do material. Os princípios da discussão escatológica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O primeiro capítulo dele, ele vai trabalhar sobre isso. A discussão escatológica no Velho Testamento e no Novo. Olha que legal. Segundo, o debate escatológico do período pós-apostólico até os dias contemporâneos. Qual foi o debate da escatologia na Igreja Primitiva, na Idade Média, até recentemente? Capítulo 3. Opções clássicas na escatologia cristã. E ele vai trabalhar sobre o milênio. Capítulo 4. Outras opções clássicas na escatologia cristã. Arrebatamento e tribulação. Capítulo 5. Últimas opções clássicas na escatologia cristã. Dispensacionalismo clássico e o aliancismo clássico. E o capítulo 6. Escatologia na contemporaneidade. As novas abordagens e tensão. Na realidade, eu já ia seguir esse roteiro de aula com vocês. Então, conhecendo o livro do Ribeiro, possivelmente para o futuro a gente vai estar adaptando ele. E eu vou estar usando ele muito aqui na nossa aula. Então, quem puder adquirir esse livro, eu recomendo, porque eu prefiro muito mais a linguagem do Ribeiro do que até mesmo o Erickson. O Erickson é um livro muito bom, mas, assim, eu acho que a abordagem do Ribeiro, assim como a abordagem do Shedd, vai ser muito mais feliz. No livro do Shedd, para deixar vocês com gostinho de quero ler bastante, o Dr. Shedd, ele vai falar sobre a escatologia no Novo Testamento. Então, ele vai mostrar a escatologia, vai dar a ideia hermenêutica da escatologia, depois vai para a escatologia nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse. Então, eu particularmente, eu me identifico muito mais com esse tipo de leitura. Por quê? Essas leituras, para mim, são mais escriturísticas. Eles vão mais no texto bíblico. Eles mergulham mais no texto bíblico. E, para mim, como eu concluí minha aula na semana passada, para mim, a escritura ela tem que dar o tom, sobretudo na questão dos fins. Aliás, a escritura tem que dar o tom sobre todas as coisas. Mas, em alguns aspectos, quanto mais a gente deixar ela falar, menos nós erraremos. Tá bom? Lembram da minha última indicação, no último bloco da semana passada? A maneira em que eu indico vocês lerem o Apocalipse. O que vocês acharam daquilo? Referências cruzadas, textos paralelos, o que vocês acharam? Começaram já a fazer esse tipo de leitura? Eu achei interessante que um complementa o outro, né? Eu sabia um pouco que tinha essa função, mas nunca tinha tentado ler assim. Eu achei bem legal. E os demais conseguiram fazer alguma coisa?
sobre a leitura. Acharam interessante? Eu não iniciei, mas eu acho extremamente válido, né? Porque a Bíblia é respondendo Bíblia, então não dá margem para o erro, ou pelo menos diminui ainda mais, né? Qualquer interpretação antecipada a respeito de qualquer coisa da palavra. Gil, Felipe, querem comentar alguma coisa? Bom, eu sou suspeito de dizer, né, pastor? Foi o modo com que eu aprendi, então é assim que eu faço até hoje. Eu, em alguns sermões que eu fazia, aqui e acolá eu procurava fazer essas ligações cruzadas, mas não assim com frequência. Mas depois do seu conselho eu vou procurar fazer bem mais, com certeza. Jóia. Uma última coisa aqui, irmãos, para a gente ir para o texto. Guardem isso, irmãos. Toda informação, toda, nós armazenamos de uma forma ou de outra. Seja uma informação boa, ou seja uma informação ruim. Quem já comeu aqui gabiroba? Gabiroba. Talvez só o Gil. Eu nunca. Sabe Não, o não que é, comi não, Gil? professor. Não, nem imagino. É parente da macaxeira, isso aí? Não. Felipe, você já viu no mato, não? Talvez tenha um outro nome biológico, científico. Aquelas goiabinhas selvagens. Acho que já vi, já. É uma Então goiabinha já do mato. comi. Então já comi, já. Ah, já comeu, né? Como que se chamava? Ela é guabiraba, não é? Ah, então, Guabiraba. guabiraba. Para mim, eu Ele aprendi ia como falar gabi. mamona. Não pode. Percebam, quem já comeu sabe o que é. Quando eu falei goiabinha do mato, ele associou a lembrança. E como que é o nome que vocês chamavam lá? Lá no Piauí se chama guabiraba. Olha aí, guabiraba. Eu aprendi como guabiroba, né? O cibolete e o cibolete. Cibolete e o chibolete. Lembra lá? O livro de juízes, né? Falou guabiraba, passa a faca. Gabiroba, tá salvo. Entendeu? Ou o contrário também, né? Depende de quem está do outro lado. Então, por que eu estou falando isso? Uma informação, irmãos, muda tudo na nossa vida. E se tratando das Escrituras, quando eu chego para vocês, por exemplo, e nego uma passagem bíblica e dou uma leitura humana, mesmo que você fique com o pé atrás, a sua mente recebe aquela informação. Nós somos seres influenciáveis, para o bem e para o mal. Nós construímos um ao outro o tempo todo. Pode ver que a nossa relação, ela é uma relação onde nós interagimos com o outro. E a informação, seja ela espiritual, seja ela relacional, nós assimilamos aqui. E se tratando de assuntos sobre finais dos tempos, qualquer informação que vem até nós, geralmente os nossos sentidos já estão predispostos a prestar atenção. E se é uma informação que é bíblica, nós estamos dando à nossa mente, ao nosso cérebro, ao nosso coração, o pressuposto do que? De receber aquilo como uma verdade. Mesmo que não compreendamos, recebemos. No momento que vamos crescendo, a gente pode tanto ampliar essa fé como negar essa fé. Então, por isso que a informação bíblica ela tem que ser a grande pauta dos temas tratados sobre esse assunto. Porque esse assunto, como eu disse, ele já gera em nós curiosidade. Ele gera em nós um anseio pelo futuro. Todo ser humano gosta de tentar desvendar o futuro. Ainda mais quando nós vemos tantas profecias se cumprirem. E se a gente fica aberto a informações humanas, ou quem sabe por influências de heresias, ou quem sabe influências malignas, essas informações vão também fazer parte do nosso acervo intelectual, emocional. É por isso que muita gente acaba enveredando para seitas. Porque elas acreditam que aquela informação é sagrada. Elas não têm a preocupação de ir nas escrituras. Por isso que eu estou enfatizando categoricamente aqui vocês para isso,
Porque o que diz o texto é o que nós acreditaremos. Se não entendermos o texto, deixamos ele em aberto, porque ainda não temos a compreensão espiritual dele. No entanto, é ele quem vai ditar as verdades sobre a nossa vida. Não é o quadro. Lembra, semana passada nós trabalhamos sobre o quadro, lembra? Vou até compartilhar aqui de novo. Foi muito legal o quadro, né? Lembra? Olha lá. Esse quadro é maravilhoso. Esse quadro como estudo é uma pérola. Nosso irmão foi uma bênção. Mas aqui é um quadro. A ordem desse quadro pode estar diferente, várias coisas aqui. Aquelas que já passaram até aqui, por exemplo, vamos lá. Aqui. Aquelas que já chegaram até aqui, ó, o arrebatamento da igreja, o começo da igreja, daqui para trás a gente tem muita certeza do que aconteceu. Daqui para frente até aqui é o período que a gente está vivendo, a gente tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E quando a gente traz ainda aqui esse período aqui de 7 anos, que seria a última semana de Daniel, pelo amor de Deus, então a gente tem muita... Então essa forma que foi pintado aqui, ela é útil como estudo, mas na hora que a gente fala vai ser assim, a gente pode estar cometendo um erro. Por quê? Porque os assuntos do fim são um mistério para todos nós. Tá bom, meus irmãos? Então, nunca se esqueçam disso, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos para o livro-texto, meus irmãos. Vamos para o livro-texto. Quero abrir aqui com vocês nosso livro-texto. Vou para a gente fazer uma leitura aqui um pouco juntas, né? Juntos. Vou estar passando aqui. Deixa eu até apresentar aqui para vocês. Como já recomendei, mais uma vez digo, né? Comprem o livro, eu estou com o meu aqui, mas eu estou fazendo essa transmissão para facilitar para você para a gente ler juntos, né? Para a gente não se perder. Vamos lá. Quero saber se vocês estão vendo. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Sim. Livro do... Ah, não. Peguei o livro errado. Desculpa. Esse aqui é o pastor Russell Shedd. Lá de Erickson, aqui está o meu, né? Dos irmãos estão aí. Vamos lá, meus irmãos. Rapidinho aqui. Olha só. Vou começar. Podem ver que esse livro, a abordagem do Erickson, irmãos, o Erickson, ele é um teólogo de uma envergadura fantástica, magnífica. Nós estudamos, inclusive, Introdução à Teologia Sistemática do Erickson. Ele tem uma erudição simplesmente maravilhosa. No entanto, o próprio livro de Introdução à Teologia Sistemática dele, você pode ver que é um pouco diferente das outras introduções, ou das outras teologias sistemáticas. Ele gosta de caminhar junto com filósofos, pensadores. É bom porque é uma outra abordagem sobre o assunto. Mas, ao mesmo tempo, acaba dificultando um pouco para o aluno inicial. E eu gostaria até de perguntar para vocês o que vocês estão achando do livro dele. O que vocês estão achando do livro? O início, para mim, foi um pouco mais difícil. Achei uma linguagem
não complicada, mas como ele aborda quatro pensadores antigos em relação à escatologia, então eu dei umas viajadas. Agora que eu comecei a parte do milênio, né, da questão das 3 linhas de pensamento, ficou melhor. Então, exatamente. Por isso que eu disse que, né, assim, é um livro muito bom, mas acabamos tendo um pouco de dificuldade com relação a isso. E acaba sendo uma coisa que não tem o que a gente possa fazer. Por quê? Porque, de fato, a linguagem dele, característica dele, ele é mais rebuscado na filosofia, gosta de debater pensamentos. Não que ele não seja, muitas vezes, piedoso, não é isso. É a característica dele. É uma característica, tá bom? Vamos lá, então? E vocês, irmãos, Gil, Johnny, Denis, o que vocês acharam? Eu comentava isso com o pastor Johnny nessa semana, enquanto nós íamos para Jundiapeba. Justamente isso, que eu tive um pouco de dificuldade para entender a linguagem, por conta que era uma linguagem assim bem diferente, né? Mas é igual o Felipe falou, de uma viajada, assim, uma boiada no assunto, sem conseguir entender muito. Principalmente, se eu não me engano, daquele do Tweezer, se eu não me engano, Tweezer. Bem complicado, mas depois eu consegui pegar algumas coisas e sempre anotava algumas coisas e deu para tocar o barco. O problema Maravilha. é que ele não traz o pensamento dos pensadores de modo claro. É difícil você saber quem está falando o quê. Se é o Schwirzer, por exemplo, Exatamente. ou se é o Exatamente. Erickson. Ele não dá uma clareza. Olha, o fulano de tal pensava desse jeito. Porém, eu acho que os pontos assim são positivos, os pontos são negativos, como o próprio Gruden faz. Então fica mais claro. Ficou meio confuso, você não sabe quem está falando o quê. Fica muito confuso, traz Exatamente. Mas, glória a Deus. Mas eu estou falando tudo isso, e por que eu estou falando que nós estaremos usando o livro do Ribeiro depois? Porque o do Erickson é muito mais fácil da gente achar. O Ribeiro, ultimamente, ele tem feito os livros dele com poucas tiragens. E o que acontece? O problema das poucas tiragens é isso. Você utiliza o livro, mas você chega uma hora que você acaba não tendo aquele material. Você não acha com facilidade. Então, fica um pouco difícil, tá bom? Mas a gente vai dar uma passeada. Vamos hoje começar, como eu disse para vocês, o livro-texto. E a gente vai estar dando umas pausas hoje para falar um pouco sobre a escatologia no Velho Testamento, segundo o material aqui do Ribeiro, tá bom? Inclusive, eu vou até estar compartilhando para vocês aqui, no nosso canal interno, algumas folhas para vocês irem acompanhando comigo. Vou compartilhar agora aqui no nosso canal do seminário, tá bom? Depois da leitura aqui do Erickson, a gente vai estar lendo um pouco o livro do Ribeiro. Deixa eu passar aqui para vocês agora. Eu só queria fazer um comentário a respeito aí do que o Gil e o Felipe comentaram. Me deixou um pouco mais confortável agora, porque depois que o Gil mencionou, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo quase nada aqui. Então, enfim, é quase um desabafo aqui saber que realmente é uma leitura um pouco mais complexa. Então eu vou te deixar com mais consolo, tá? Quando eu pego um livro desse, eu falo, ô papai, eu sou um pastor, eu não sou um filósofo, entendeu? Mas assim, admiro quem tem essa virtude de poder fazer esse debate rebuscado na filosofia. Mas eu sou um pastor teólogo. Não sou um pastor filósofo. Se eu fosse um pastor filósofo, eu talvez amaria o livro dele, a abordagem. Mas como um pastor teólogo, e a minha área de teologia é totalmente, eu diria, dentro dos poêmonos, ou seja, linhas pastorais e teologia sistemática, principalmente bibliologia, então é natural que eu tenha um apreço
por outros tipos de livro. Mas a gente vai aprendendo com todos e é assim mesmo, tá bom? Então vamos lá. Livro-texto. Livro-texto. Olha aqui, ó. Você pode ver, ó, conceitos escatológicos contemporâneos. Ele trata, na parte 1, já o debate. Aí ele vai para o conceito milenista. Ele vai... Irmãos, esse assunto da escatologia, ele é um assunto muito, muito amplo. Então não tem como você, literalmente, esquecer isso. É um assunto muito amplo mesmo. E então o autor ele tenta fazer uma ponte explicando como que se pensa hoje, como que os pensadores estavam arrazoando sobre esse tema, debatendo sobre esse tema. Depois ele vai para a parte 2, né? Conceitos milenistas, pós-amilenismo. Na aula eu até usei um termo errado para o amilenismo. E pré-milenismo, na aula da semana passada. E conceitos tribulacionistas. E aí vem a conclusão. Um livro bem objetivo, né? Então a gente vai estar fazendo um passeio por vários materiais, tá bom? Aqui, né, nessa apresentação do prefácio, né, ele agradece as pessoas que ajudaram. E aqui ele faz um apanhado que foi a síntese da minha aula na semana passada. Não foi isso? Lembra que semana passada eu tentei explicar para os irmãos como que são as linhas de pensamento, etc. e tal. Tentei argumentar, né, para que os irmãos pudessem ter uma clareza de como as coisas chegaram onde chegaram. Então eu achei bem interessante a maneira que ele apresenta, né? E eu gostaria só de fazer aqui um destaque aqui, quando ele trata sobre o século XX, porque eu achei muito legal essa parte introdutória dele, aqui onde diz, né? Assim, no século II, a Igreja lidou especialmente com a apologética e as ideias fundamentais do cristianismo. Muito interessante. Nos séculos 3 e 4, com a doutrina de Deus, ou seja, trindade, pessoa de Deus, é onde surge a discussão dos arianismos, dos arianos, lembram? No século V, com o homem e o pecado, do século do século V ao VII, com a pessoa de Cristo. O foco aqui foi mais Cristo. Do século XI ao século XVI, com a expiação. Você pode ver, irmãos, que é bem interessante, que tem tudo a ver, né? Mesmo quando eles tratam de um assunto, quando eles se desviam desses assuntos, é em onde entrou aqueles ensinos errados da Igreja Católica de comprar a salvação. Tanto é que veio a reforma como uma maneira de refutar aquela ideia mercantilista de que quando o seu dinheiro caía no fundo das salvas, sua alma estava salva, seu pecado estava perdoado, né? As questões das indulgências, né? Mas pode ver que essa discussão da expiação não começa só com Lutero, começa antes, com os pré-reformadores. E no século XVI, com a aplicação da redenção, ou seja, o que representa seguir a Cristo. E aqui o autor, né, ele vai falar um pouco aqui sobre essas questões, eu achei muito interessante. E aqui no século XX, ele vai também fazer um comentário, né, mostrando que no século XX houve algumas mudanças. Século XIX e o século XX. Orr sugeriu que o interesse peculiar dos dias atuais é a escatologia e o último tópico da teologia ainda a ser desenvolvido. 2 pontos. E aí faz a citação de Orr. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui com vocês. Olha que interessante. Na minha concepção, ele esqueceu de citar um ponto fundamental, que é a reforma que a igreja passa com relação aos dons espirituais. Finalzinho do século
XIX para o século XX, começa as histórias dos grandes avivamentos contemporâneos e também a renovação da questão dos dons, principalmente depois do avivamento da Rua Azusa. Pode ver que nascem igrejas pentecostais, igrejas renovadas, denominações que são espalhadas aí no Brasil na década de 30, 40, 50, 60, 70, mas nasce lá nos Estados Unidos e em vários países da Europa. E com essa mudança eclesiástica, por que eu digo mudança eclesiástica, irmão? E por que eu cito reforma eclesiástica? Vocês vão entender. Porque até um pouquinho antes, quem era o grande instrumento de Deus na igreja era o pastor. Depois do avivamento da Rua Azusa, mesmo que possamos falar sobre os benefícios e até sobre os malefícios, é inquestionável o fato de que a igreja criou uma nova perspectiva. A igreja agora passou a ser sacerdócio real. Antes eram ministros consagrados que pregavam uma palavra poderosa. O povo ouvia aquela palavra. Depois dos grandes avivamentos, e principalmente do avivamento das Azusa em diante, com o surgimento da igreja pentecostal, com a redescoberta dos dons, a igreja passa a ser militante. Antes era o pastor que pregava e o povo ouvia, e agora a igreja ela apoia aquela pregação, eles se tornam pregadores, eles se tornam membros ativos, orando, expulsando demônios, curando enfermos, indo nos hospitais. Pode ver, essa ideia dos dons no seio da igreja foi revolucionária. Isso foi lindo. O autor aqui não cita, mas eu gostaria de incluir isso, porque é nesse contexto em que a igreja recebe uma nova compreensão da sua participação e do seu sacerdócio, que aí também começa a ter um despertar sobre a volta de Cristo. E eu acho isso lindo. Então, isso é algo... E é por isso que eu fiz a minha defesa no início da aula, falando sobre preservarmos o texto. E não se perdermos com a racionalidade ou com a riqueza ou com o status, negando o texto. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu gostaria agora de pedir para que um irmão lesse para mim, aqui, algumas frases. Aqui no nosso pastor Johnny, leia para mim aqui, na página 12, né? Paraor, leia esses 2 parágrafos para mim. Não estou... Pastor Johnny? Desculpa, eu não tinha aberto o áudio. Tá. Então... Para Orr, embora a doutrina da escatologia tivesse sido discutida no século XIX, ela ainda precisaria receber uma atenção muito maior. As questões haviam se aprofundado durante as últimas gerações. Deixa eu dar um ponto aqui. Irmãos, não é que o povo no passado não discutia sobre escatologia, sobre dom, não é isso. É que em cada momento, eu quero acreditar que é o Espírito de Deus, que é o grande líder da igreja, ele destaca um ponto como uma necessidade no meio do seu povo. Nós somos de Deus. E é por essa razão que Deus vai fazendo conosco como ele bem deseja. Tá bom? Deixa eu só ver se aqui o modo de leitura. Continua, pastor. Perfeito. O século XX presenciou um estudo intensivo de várias doutrinas específicas. A primeira metade do século focou-se exclusivamente na doutrina da revelação. A doutrina da Igreja, especialmente em sua relação com o movimento ecumênico, foi amplamente discutida no segundo quarto do século e gradualmente diminuindo no terceiro quarto. Logo após a doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo recebeu especial atenção, tendo nesse período o interesse chegado ao seu auge. Se eu puder subir um pouquinho, legal. Nos anos Deixa eu dar uma mais... pausa até aí. Pode Pois ver não. que ele está argumentando aqui de uma discussão ecumênica.
Deixa eu falar aqui para vocês, por que ele está falando dessa discussão ecumênica, irmãos? O que vocês acham que aconteceu nesse panorama logo depois do século XX que gerou essa discussão ecumênica? O que vocês acham que foi? O que vocês podem dizer? Tem uma noção? Que ele está falando sobre essa discussão ecumênica? Não tenho ideia. Não tenho ideia também, pastor. Não? São muitas igrejas juntas, reunidas? Isso, Aline, tem a ver com isso. Logo depois, irmãos, pensem assim. Antes da virada do século, haviam seus grupos. O grupo batista, o grupo presbiteriano, o grupo congregacional. E eles caminhavam, tinham as igrejas nos seus países, como a igreja anglicana na Inglaterra, né? E cada um tinha o seu corpo de doutrinas, os luteranos. Depois da renovação, eu diria, e da manifestação dos dons, houve um rebuliço tanto na igreja protestante, quanto também na igreja católica, porque a igreja católica viu esse enfervecer dos dons, e mesmo que a gente não conheça ou não saiba, isso trouxe uma certa preocupação, porque pensem comigo, irmãos, nós, como cristãos, precisamos estar olhando o que está acontecendo nas outras religiões, e a mesma coisa eles fazem conosco. No momento em que a igreja passa por um momento chamado de redescoberta dos dons e começa a exercitar aquilo que estava parado, a própria Igreja Católica também teve os seus movimentos de dons. Hoje nós conhecemos como movimento carismático. Isso tudo foi trazendo discussões entre o povo histórico, o novo povo chamado pentecostal ou carismático, e foi trazendo essas discussões, onde está errado, onde está certo, onde... E querendo ou não, houve uma certa aproximação no diálogo. Vocês vão notar, depois em algumas outras matérias, a própria Igreja Católica teve momentos em que eles começaram a exercitar a questão dos dons também. E isso, a gente viu isso muito bem no finalzinho da década de 80, principalmente na década de 90 e no início do século 21. A Igreja Católica com movimento carismático no nosso país. Aí eu pergunto, por que há esse despertar? Irmãos, é muito interessante. Toda vez que o ser humano ele se aproxima do fim, ele se interessa pelas discussões sobre o futuro. Nossa geração aqui, todos nós, vivemos o que pouquíssimas gerações vivem, que é a virada de um século. E nós aqui vivemos o que pouquíssimas gerações viveram na história da humanidade, que é a virada de um milênio. No planeta Terra, uma geração bem pequena passou da virada do ano, no ano 999 para o ano 1000, e para o ano 1001. Nós passamos o ano 1999 para 2000, 2001. Nossa geração, estamos aqui. Então, nós somos sobreviventes de viradas de milênio. Antes da virada de um milênio, tem aquela dúvida, aquele medo, o mundo vai acabar. E logo a gente começa a trazer para si discussões como o final dos tempos, a volta de Jesus, entender? E por isso que houve um assunto, e unido a essa discussão dos finais dos tempos, nós, como protestantes, tivemos essa questão da redescoberta dos dons, a reforma que eu chamo de reforma eclesiológica. Por que eu chamo de reforma eclesiológica? Porque houve uma mudança no comportamento da igreja. Antes de 1900, o pastor ele pregava, mas ele tinha que ser validado pelos seminários, ele tinha que ser validado pelos seus grupos, e era muito difícil ter pregadores leigos. Quem começa essa ideia de pregador leigo é o Wesley. Pode ver na história. É ele que separa pregadores leigos. Antes dele foi John Bunyan, 1600 e pouco, foi até preso
aquele que escreveu o Peregrino. Perceba, quem pregava era o pregador. O povo obedecia a mensagem. Hoje, irmãos, hoje a igreja trabalha e é fruto desse despertar dos dons. E isso gera um debate ecumênico. A gente tem que tomar cuidado para a gente não sair ouvindo tudo e dizendo que todos são de Deus e que está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, houve esse despertar ecumênico. E por isso que ele está abordando isso. E logo depois, e pode ver que ele cita aqui, logo após a doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo, recebeu especial atenção. O que ele está falando da obra do Espírito Santo? Ele não deixou claro aqui, mas ele está falando do movimento carismático, entendeu? Você vê, ó, ele não podia deixar mais claro aqui, né? Ou filósofos, né? Os filósofos, né? Entendeu? Por isso que o pastor ele vai explicando com mais detalhe, tá bom? Ficou claro essa ideia? Deu para entender? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou parar a gravação aqui, vou começar uma nova gravação que já deu 55 minutos. Tá bom, meus irmãos? Só um segundinho.